Nesta primeira apresentação, tecerei algumas considerações iniciais a respeito do modus operandi de Marte. Como ele age, como ele funciona, qual a ação, qual o ambiente que ele gosta de operar, de trabalhar, de funcionar, como ele interfere na nossa vida e por que ele é tão importante nos trânsitos. Qual é o papel de Marte? Segundo a astrologia tradicional, Marte é um astro excessivamente quente e seco, razão pela qual é considerado maléfico, ou seja, ele é contrário à vida. Quente e seco quer dizer um elevado quantum de energia que esteriliza tudo aquilo que toca, ou seja, mata. Onde Marte passar, nós vamos encontrar desertificação, aridez, estiagem, queimadas. Por isso que Áries, ou Marte no ascendente, muitas vezes representa calvície prematura. É a aridez de cabelo, é a falta de cabelo. Áries, ou Marte na primeira casa, muitas vezes representa um caminho pedregoso, difícil de caminhar. Mas ponto onde eu quero focar é que o papel de Marte é esterilizador, ele mata. Ele funciona como uma espécie de autoclave que esteriliza todos os instrumentos cirúrgicos que serão utilizados posteriormente. A propósito, os instrumentos cirúrgicos, principalmente os de corte, são objetos de Marte. Porém, de uma perspectiva mais psicológica, mais moderna, Marte não ficou com essa característica tão ruim. Inclusive, não é politicamente correto a gente dizer que um astro seja maléfico, pelo menos é o que dizem hoje. Ele continua matando, continua representando febre, dor, enfim. Ele hoje se tornou um planeta associado à ação, ousadia, pioneirismo. Mas é preciso lembrar que essas ações, essas ousadias, essas aventuras, muitas vezes implicam em conflitos, em disputas, competições, brigas, desafios, e por isso mesmo é associado à guerra. De uma maneira mais pessoal, mais individual, ele representa principalmente a dor, aquela dor aguda, lancinante, a febre. Representa a violência, tanto aquela que nós fazemos, como aquela que nós recebemos, a agressividade e, por isso mesmo, a destruição. Vamos tratar de alguns princípios de interpretação. O astro ele é colocado num signo, numa casa, e está ligado ou não aos outros astros por meio de aspectos. O signo onde se encontra estabelece as atribuições, no caso, estamos falando de Marte, e aquela violência, aquele pioneirismo, aquela iniciativa estão contidos. São as qualidades que estão associadas aí. A gente sempre tem que olhar o regente do signo ocupado por Marte. No nosso exemplo, Marte está em Libra. Isso significa que eu tenho de olhar para o signo de Vênus, que se encontra em Leão. Não vou fazer a interpretação neste momento, porque não cabe, mas a casa onde o regente se encontra indica de onde vêm as motivações, a inspiração que leva você a tomar as iniciativas do jeito que você toma. Essas iniciativas elas vão acabar acontecendo numa determinada área da sua vida, e isso é representado pela casa ocupada por Marte. E por fim, os aspectos, que são as relações angulares, o modo como um astro enxerga o outro, são representados pelos aspectos, que eu prefiro usar como a palavra-chave, participação. Como os outros astros participam, no caso, nós estamos falando de Marte, das iniciativas do pioneirismo, da ousadia, da crueldade, da violência, da desertificação, da dor daquele evento, ou na vida daquele nativo. Neste segundo bloco, eu vou tratar dos trânsitos notáveis. Quais aqueles que realmente são importantes e vale a pena a gente agendar, nós podermos nos planejar a partir dos trânsitos de Marte.
Nessa primeira etapa, das fases das iniciativas individuais associadas ao Marte, é uma parte da história, sem dúvida. Eu vou indicar que no mapa natal o Sol representa a criação de um projeto, aquela ideia, o desejo, a vontade, aquela formulação, o jeitão da coisa e o prazer que isso te representa. O ascendente representa como você se identifica com um determinado projeto, ideia ou iniciativa. O Marte, no mapa natal, vai mostrar a energia colocada para fora, ou seja, a ação, e o meio do céu, enfim, corresponde ao lançamento desse projeto no ambiente exterior, em busca de uma reputação, de um prestígio, da ideia que foi criada por ocasião do trânsito de Marte sobre o Sol. Os astros não precisam estar nessa sequência, e normalmente não estão, que eu indiquei aí. E muitas vezes ocorre que Sol e Marte estão muito próximos entre si. Isso representa que criação e ação estão muito próximas umas das outras. O tempo que leva de uma criação para a ação é curto, mas estas etapas são etapas significativas de qualquer iniciativa que você estará tomando, de qualquer iniciativa individual. Este Marte está colocado em Libra, na 7ª casa, isso significa que ele está debilitado, tem pouca força, representa que a crueldade que vem do ambiente é mais forte, mas o próprio não tem tanta força, né? É como se o próprio fosse inibido com relação à iniciativa, à violência. Forma aspectos com Júpiter, uma oposição, e com Saturno, um trígono. O que não é tão ruim, Saturno está domiciliado, porque permite bons resultados, principalmente quando trabalhando em equipe, mas resultados em grupo, mas desfavorece os resultados individuais. Então, consequentemente, se trata de uma pessoa de pouca iniciativa individual e razoável iniciativa pessoal. Vênus, em Leão, combusto, próximo ao Sol, na 5ª casa, governa este Marte na 7ª. Então, a violência se dá com ela em função de relacionamentos com o outro, e geralmente relacionamentos passionais. Então, o namoro leva a briga, o namoro leva a atrito, e normalmente é o outro que briga com ela, correndo o risco, inclusive, de violência física, da forma como esse mapa está colocado. Particularmente, este mapa ele indica que os casamentos resultam em separação. Vejamos então as datas. Marte, agora nesse período recente, cruzou com o Sol, transitou o Sol no dia 12/10/2013, em outubro. Então, nesta época, essa mulher, digo época porque tem uma margem de uns 2 a 3 dias antes e depois, essa mulher teve uma ideia interessante, é um Sol de 5, extremamente criativo, importante, talvez o desejo de uma viagem, de um passeio, algo bacana, algo bonito, ou talvez até iniciado um relacionamento interessante. Porém, na sequência, se formos colocar na ordem cronológica, Marte vai cruzar primeiro com ele mesmo, e por 3 vezes, uma vez que Marte estará retrógrado no início de 2014, ou seja, nas datas 11/1, 16/4, 24/6, são 3 etapas de uma iniciativa individual com relação ao outro. São 3 momentos onde, eu arrisco dizer, um relacionamento começa de forma não desejada, com alguma interferência, que pode ser resolvida, talvez, a partir de abril, e que chega a uma solução a partir do finalzinho de junho. Talvez seja apresentado ao mundo, ao público, vamos colocar assim, à comunidade, à sociedade, da qual ela faz parte, em torno de 11 de novembro de 2014. Mas dela se sentir à vontade, ou, da forma que está colocado, pode ser o desfecho disto, dela voltar a ficar com ela mesma em março de 2015. Então, se nós formos pensar num relacionamento iniciando em outubro, com aquele primeiro elan, aquele primeiro entusiasmo, ele tem um término. Mas se fosse
um projeto de trabalho, ele também seguiria essa mesma etapa. O tempo da criação, em torno de 12 de outubro, a ação ocorrendo em 3 etapas, em 11 de janeiro, 16 de abril, 24 de junho de 2014, quer dizer, apenas o ano que vem, com a participação e colaboração dos outros, ainda numa fase de entusiasmo, também com ajustes. Posteriormente, este projeto, talvez mais com a cara dos outros do que consigo próprio, uma vez que Marte ainda não cruzou o ascendente, sendo apresentado no final do ano, em novembro, em torno do dia 11, para, enfim, ela se identificar e provavelmente sair, porque Marte fará uma posição consigo mesmo, logo após cruzar o ascendente, sair do grupo, em março, por volta do dia 7. Deu para entender essa sequência? Ou ficou confuso, ficou complicado? Podemos partir para algumas conclusões. O lançamento, a apresentação pública de qualquer projeto sempre vai se dar quando Marte cruzar o meio do céu. Normalmente é uma indicação de mudança no emprego, mudança do emprego, ou ainda uma nova etapa onde você tem independência, liberdade para você desenvolver algum projeto. Mas normalmente o que ocorre é que você tem um projeto, apresenta aos seus superiores, ou você mesmo apresenta, como um produto pronto, acabado. A ordem Sol, Marte ascendente vai variar para cada nativo. Os astros se dispõem, se colocam no mapa, para cada um de um determinado jeito, numa determinada ordem. Agora, precisa ficar claro, por que algumas pessoas vão com mais fome em busca de um projeto, são mais competitivas, são mais assertivas e outras são menos? Essa intensidade e energia que cada nativo emprega vai variar de acordo com o contexto do mapa, mas primeiramente com o contexto do próprio Marte. O Marte dignificado é um Marte que tem mais energia para estar dispondo para um projeto, para uma atividade ou para qualquer situação necessária. O Marte mais fraco fará o mesmo com menor intensidade. A participação das oposições, no caso, restringem, inibem, diminuem o impacto, a força e até o resultado daquilo que está sendo buscado. Ou seja, cada mapa é um mapa e isso precisa ser estudado detalhadamente, com carinho. Uma outra interpretação que pode ser dada a esse astro, que eu vou destacar daqui para frente, são as violências contra a pessoa, como assalto, furto, roubo, um conflito mais grave, uma discussão, mas principalmente aquelas violências que estão mais contidas no contexto do ambiente urbano. A violência urbana que eu estou querendo colocar está muito mais associada aos assaltos e à violência geral. E ele é principalmente representada pela Lua, que são as questões cotidianas, é o transitar pela rua, é estar andando na rua de carro, a pé, tanto faz, mas é o cotidiano. Os bens comuns, que são representados, bens comuns, relógio, uma carteira, que são representados pelos planetas na segunda casa, ou o regente da segunda casa, e a violência contra a pessoa, que é o ascendente ou o descendente. É um eixo. Então, toca num, toca no outro ao mesmo tempo. Então, Marte, quando transita nessas regiões, destaca certas possibilidades, certas oportunidades, certos riscos desses acontecimentos. Agora, é lógico que cada caso é um caso, cada nativo é um nativo, pode estar mais ou menos suscetível a esse tipo de violência por conta tanto do Marte, por conta da Lua. Outras pessoas são menos suscetíveis. Então precisa ter um certo cuidado na hora de dizer, olha, você será assaltado a dia tal. O mapa é indicativo de assalto? O mapa traz essa possibilidade? Se o mapa trouxer, ok. O mapa traz a possibilidade de você ser furtado em alguma coisa? Traz? Ok. Vamos dar uma olhada quais são as épocas. Se não traz, eu não vou me preocupar com isso. E particularmente esse mapa é um mapa que traz um risco de violência contra a pessoa bastante grande. Posso dizer que pela própria ação destemperada, pela falta de atenção no cotidiano, pela maneira atabalhoada de estar tocando as coisas, e até pela falta de noção do perigo, achar que tudo é uma aventura. Então, neste caso, as datas que eu estou assinalando aí são todas datas passíveis de algum tipo de violência.
A segunda casa não tem nenhum planeta, mas o regente é Vênus, a segunda casa é Touro, e as datas a serem assinaladas são as que estão na sequência. De todas, a que tem o maior risco de furto sempre será Marte com Lua, por estar associado a alguma questão do cotidiano. A Lua põe a gente muito distraído no mapa. É uma Lua fora de curso, ainda por cima. O nível de distração dela é extremamente amplo com respeito às questões do cotidiano. Ela está pensando em outra coisa nessa conjunção com Mercúrio. Então, nessa data de 7/12, considerando ainda 2 dias antes, 2 dias depois, é o período mais suscetível a ela ser furtada de pequenas coisas no dia a dia. Mas, Marte conjunção Vênus, que já ocorreu, que é outubro de 2013, também é uma data que deve ser levada em consideração, porque pode ser tomada de bens pessoais, os bens móveis. Violência contra a pessoa. Primeiro período em 2014, dia 1º de janeiro, dia 28 de abril e dia 11 de junho, com a margem de 2 dias antes ou depois. São os outros agredindo, aqui eu acredito muito mais de uma maneira verbal, uma situação de conflito, de discórdia. Lógico que com o restante dos trânsitos, com as lunações, a gente vem apontando de onde vem essa discussão, esse atrito. Mas é uma violência contra ela e possivelmente verbal, não física. Mas pode ser física nessa data apontada em 7 de março de 2015. Porém, a capacidade de reação dela também é maior, é o Marte em Áries. Onde eu obtenho essas datas? Você deve estar pensando, onde eu obtenho essas datas? Essas datas podem ser facilmente obtidas em qualquer efemérides. As efemérides estão disponíveis na internet com maior facilidade. Não é preciso nenhum cálculo, basta apenas eu correr com o dedo. Eu espero que com isso você tenha elementos, subsídios, para começar, talvez se interessar e aprofundar, em fazer um planejamento da sua vida em termos das iniciativas e dos riscos que você pode correr ao longo do tempo.